Boa tarde a todos. Alguém poderia ver o tempo para mim? Meio que de surpresa, né? Diante de tantas pessoas, né? Como um monte de vários kaitsu-san, vários, né, diretores, fica até difícil para mim falar alguma coisa, mas eu gostaria de falar alguma coisa assim sobre a experiência que eu tive em serviços, coisas assim. Então, só uns minutinhos da atenção. Meu nome é Katsumi Mizoguchi. Atualmente eu estou meio que aposentado, não estou fazendo quase mais nada. Mas eu trabalhei assim por alguns anos. Eu comecei trabalhando com fotografia, depois passei a fazer filmagem, comecei a fazer eventos e finalmente a gente passou a trabalhar na parte de jornalismo. Recentemente, a gente no nosso Kyokai, no Bauru Kyokai, né, que é a igreja mãe da gente, ocorreu o falecimento do Kaitsu-san. E praticamente ele teve um ano só de posse, né? Então ele recebeu a concessão no mês de novembro e ele completou exatamente um ano, né? Fazendo o Matsuri agora em novembro, e na mesma semana ele faleceu. Esse Kaitsu-san, a gente conviveu alguns dias no Odiba, né? Por acaso a gente esteve junto no ano passado, mas era uma pessoa assim, é uma pessoa bastante acessível, né? Era fácil de conversar com ele, era uma pessoa muito simples, bastante humilde. No entanto, ele foi um empresário, assim, digamos, de bastante sucesso. E mesmo no Bauru Kyokai também, eu acho que foi mais uma quebra de paradigma, né? Assim, a posição de ele se tornar Kaicho, né? Teve um sensei, eu esqueci o nome dele, mas quando perguntaram para ele, nossa, o Kaitsu-san só ficou menos de um ano, né? O que será, né? Aí ele falou, o que ele disse foi, esse um outro Kaicho, né? Lá de Guaimbé, ele disse assim que às vezes a pessoa, ele atingiu, digamos, um máximo, né? Ele precisava na vida dele receber digamos, essa virtude de ser Kaicho para poder retornar, coisa assim, né? Então, ao invés de a gente pensar, poxa, o cara não merecia, muito pelo contrário, ele precisava ter esse mérito para poder, assim, realizar a vida dele. Mas o que a gente percebe muito é que a vida da gente não é eterna, né? Acho que o que sobra são as realizações, né? Então, por exemplo, a primeira atitude que eu percebi lá foi fazer eventos que não ocorria há muito tempo. Então, teve, acho que, Bauru Tendi Matsuri, uma coisa assim, o Bauru Kyokai Tendi Matsuri. Então, as pessoas todos se reuniram, mas os outros kyokais também ajudaram, né? E conseguiram realizar uma coisa que há muito tempo não se fazia lá, nesse kyokai. Acho que foi a primeira vez, né? Mas, assim, trazendo pessoas de fora, né, para conhecer o Kyokai. E uma outra coisa assim, ele manteve, né, as atividades que já existiam antes. O judô, ele ampliou a academia, né, colocou um lugar para as pessoas poderem praticar, né. E uma outra coisa que eu percebi muito lá é que no dia da cerimônia mensal tem muitos jovens, né, fazendo Hinokushin, muitas crianças, né? Isso é muito, eu acho que a gente percebe que o Kyokai vai ter uma vida longa, né? É isso que eu senti. E como eu estava dizendo, na verdade, o que fica então são as realizações, né? Tantos na parte da construção, né? Ele fez um jardim japonês, deu uma melhoria a todo o ambiente. E, em pouco tempo ele fez muita coisa, e principalmente as atividades, né? Eu acho que as atividades com jovens é muito importante, né? Todo lugar, um Kyokai principalmente. Eu, por exemplo,
é lógico, meus pais me ensinaram o que é certo, o que é errado, mas muitas coisas eu aprendi no Shonenkai, né? Tanto no meu Kyokai como aqui, né? Eu participei muito do Shonenkai aqui no Tatuapé, e isso realmente a gente aprende, nos dá um norte, né? Um rumo, né? A gente aprende os ensinamentos e trazer daquilo para o seu dia a dia, né? Então eu estava falando de criança, mas a gente cresce, né? Se torna adulto, precisa trabalhar, e aí vem as dificuldades, né? Vem a série de problemas, e é nessa hora que a gente começa a dar valor àquilo, os ensinamentos, né? Que a gente aprendeu principalmente no Shonenkai, os ensinamentos de Oyasama, né? Estava falando de serviço, mas como eu disse antes, eu trabalhava com fotografia e depois eu abri a minha empresa de fotografias, né? E aí eu comecei a trabalhar com formaturas, fazendo formaturas assim, em escolas, né? Só que quando a gente vai oferecer um serviço, muitas vezes, né, as pessoas perguntam quanto que é o preço, mas quando é serviços grandes assim, o que acontece muito, as pessoas pedirem assim, o que eles vão ganhar para eles, né? Digamos, o diretor, o professor, ou os alunos, uma comissão. Aí a gente começa a ver esse grande problema que nós estamos vendo hoje em dia no Brasil, que a gente está percebendo, né? Que é a questão da corrupção, do suborno. Mas é uma coisa que no Brasil já existe desde que eu conheço como coisas de negócio, assim, uma coisa que sempre existiu, né? Por exemplo, eu lembro que meu pai, quando ia fazer a inspeção veicular, que naquela época tinha que levar o carro lá não sei se era o Detran, tinha uns outros nomes, mas se a gente não desse uma caixinha para o fiscal, simplesmente o carro não passava, né? Você vê, naquela época já era assim, né? Há 30, 40 anos atrás, né? E hoje também assim, muitas pessoas que têm comércio, têm o seu serviço, sabem, né? Se a gente muitas vezes não der uma caixinha para o fiscal, mesmo que não tenha nada, fica difícil a gente trabalhar, né? Mas a gente também teve esses mesmos problemas, né? Então a gente, depois que começamos a organizar formaturas, aí piorou, né? Porque aí o volume era maior, né? Mas só que como a gente tinha a questão do ensinamento na cabeça, a gente procurou nunca fazer isso. Então todas as escolas, os eventos que a gente fez, foi dentro, procurando ser o mais honesto possível, não tentando subornar ninguém, né? Então a gente ganhava concorrência com qualidade e com preço, né? Mas chegou uma época que ficava difícil, as outras empresas começaram a oferecer de graça, né? Quer dizer, de graça, uma formatura de graça, mas na verdade não é de graça, né? De algum lugar está saindo, né? A gente ouviu o caso assim de faculdades, por exemplo, com 200, 300 formandos, que, vamos supor, se fazia uma comissão de formatura, 6, 7 alunos, professores e tal, aí a empresa dava um carro para cada um, né? Para essas pessoas que estavam na comissão, para poder barganhar todo o serviço. Mas parece que está dando esse carro, mas não é, né? Quem está pagando são os outros, né? Os outros alunos, os 200, 300 formando, que estão pagando esse valor, né? Que deu, né? Então, isso é um suborno, né? Então, a gente começou a ter esse tipo de problemas, coisas assim, então a gente perdemos a concorrência. Praticamente a gente ficou numa situação assim, muito difícil, né? De serviço, praticamente zerou o nosso serviço. Mas aí, o interessante é que, quando a gente pensa, nossa, a gente já não serve mais para nada, não temos mais nada, será que a gente vai ter que entrar nesse esquema? Mas não é assim, né? E aí, para a gente apareceu a gente tinha acho que todos conhecem aqui, uma pessoa chamada Susumu Tatebayashi, né? Que ele era do Roio, né? Ele conhecia a gente, e aí ele apresentou a gente para um amigo dele que era diretor, né? Praticamente dono da IPC-TV. IPC-TV é uma TV no Japão que presta serviço para brasileiros. Então, a TV todinha é voltada para brasileiro. Hoje, está tudo na internet, mas há 20 anos atrás, ele era bastante conhecido no Japão. International Press, né? É um jornal, depois tinha TV, e a gente passou a produzir programas para ele, né? No início,
a gente não sabia nada, né? Não conhecia nada do serviço. A gente sabia fazer parte de casamento, a parte social, coisa assim, mas a parte de TV não, né? Mas falou, não, nós vamos ensinar vocês. E aí trouxe um diretor de lá para ensinar todo o serviço para a gente, e a gente começou a trabalhar no caso, para a IPC TV. A questão da TV é interessante que, conforme a gente vai produzindo o programa, muitas coisas a gente precisa ter um pouco de sorte, né, para fazer programas bons, para as pessoas se interessarem por aquilo, né? E tudo isso parece que depende muito da sorte da gente, né? Não só da gente, é lógico, da TV, mas de quem está produzindo, né? Muitas coisas, principalmente a filmagem, é muito dinâmica, muito rápido, né? Se é uma reportagem, alguma coisa assim, se a gente não fizer naquela hora, as coisas passam, né? Então, a gente estava falando de realizações, de oportunidades, mas é bem por aí. As coisas aparecem, se a gente não fizer naquela hora, passa, né? Por exemplo, tem uma pessoa assim, interessante passando, a gente fala para o repórter, vai lá, entrevista agora, vai lá. Se o repórter ficar mais, pronto, aquela pessoa foi embora, a gente já não consegue mais. E assim por diante. Então, eu acho que muitas coisas, a oportunidade, ela passa por nós, né? Só que muitas vezes a gente não percebe, né? Então, é uma coisa que eu aprendi muito na televisão, foi isso, né? Quando a gente sentir que é bom, faz, né? Fazer, porque se não fizer, passa, né? A questão da honestidade que eu estava dizendo, como era a TV, as pessoas muitas vezes procuravam a gente, vocês não querem fazer uma matéria assim, precisa pagar, e muito pelo contrário, a parte de TV não precisa, né? A gente fazia as matérias, as pessoas abriam as portas para a gente, e nem a gente pagava nada e também não ficava cobrando nada, né? A gente sabe que existe programas assim que cobram das pessoas, mas no caso da gente não. Então, acho que realmente foi um trabalho bom, né, que a gente pôde praticar muitas coisas do ensinamento, né? Eu acho que a parte do ensinamento que a gente teve do ESAMA foi muito importante para a gente definir as coisas boas, o que é certo, o que é errado, né? As formas de a gente trabalhar, né? Então, eu acho que hoje, passado, a gente trabalhou para a IPC até 2015, né? Que depois acabou a parte de TV, agora é tudo internet, então a gente já não está fazendo mais para eles. Mas só o fato de a gente ter feito esse trabalho para a IPC, eu acho que já valeu a pena toda a parte, digamos assim, de serviço, né, que a gente pôde fazer, né, durante a vida da gente. Foi uma coisa muito interessante. Então, eu acho que quando a gente pensa, puxa, será que a gente vai ter que entrar no esquema de corrupção, coisa assim? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que, seguindo as orientações, né, desse caminho que a gente aprende, né, eu acho que realmente a gente consegue... Quando a gente pensa que está lá embaixo, a gente consegue, né, bons serviços, coisas inimagináveis, né? Então, eu acho que a mensagem que eu queria dar era isso, né? Muitas vezes falar é fácil para os outros, né? O governo está fazendo isso, eles são corruptos, mas o problema é quando é a gente, né? Quando está na mão da gente, né? A gente vai fazer a mesma coisa, ou a gente vai, conforme os ensinamentos, vamos fazer, né? Sendo honesto, né? Quando eu era criança, a gente ouvia muito, né? Aquelas 3 palavrinhas mágicas, né? Asaok, Shoji, Hataraku, né? A gente, desde pequeno, né? Então, eu acho que é muito importante levar, né, esses ensinamentos no dia a dia. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, por esses minutos, e um bom final de ano, um ano novo para todos, né? E a gente sempre lembrar que as realizações ficam, né? O que a gente puder realizar de bom é o que vai ficar, né? Muito obrigado a todos.